Olá, olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Eu resolvi gravar o videozinho para fazer a correção da atividade da quinzena anterior sobre resenha, tá? Espero que vocês tenham tido condições para assistir o vídeo, que vocês tenham entendido o conteúdo, mas qualquer coisa vocês podem me chamar, podem me perguntar, tá? Eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? Algumas questões foram para responder com as palavras de vocês, mas eu coloquei a resposta aqui e não quer dizer que a resposta de vocês precisa estar igual a que eu coloquei aqui. Desde que esteja mais ou menos no mesmo sentido, tá ok, tá bom? Elabore uma definição para resenha. A resenha é um tipo de texto, é um gênero textual que é usado para descrever e analisar outra produção. Seja ela produção literária ou um filme, uma série. Então, assim, eu falo, várias pessoas utilizam a resenha para estar descrevendo e analisando. Por que descrevendo e analisando? Descrevendo é fazendo um resumo da obra, né? Descrevendo como é que é a obra e analisando, falando se é bom, se é ruim, contando por que que é bom, por que que é ruim, se aquilo realmente traz alguma coisa de interessante, se é bom, por que que é bom. Então, é nesse sentido que descreve e analisa. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam o mesmo assunto. Então, vocês podem estar colocando que a resenha é o quê? A resenha é um gênero textual que ele é utilizado para descrever, analisar, criticar uma outra produção, né? Podem ser sintéticos, podem ser resumidos, do jeito que vocês acharem mais fácil para vocês entenderem, porque o objetivo aqui é entender o conteúdo, tá? Na questão número 2, explique com suas palavras as diferenças entre resenha crítica e resenha descritiva. A resenha crítica, nesse tipo de texto, o autor ele apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado, ou seja, ele vai apenas descrever o que que é o livro, qual assunto que trata, ele não vai colocar as opiniões, as impressões individuais, tá? Aqui está falando, ó, não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição apenas informativa. Então, a resenha descritiva, ela é apenas informativa e descritiva, tá? Resenha crítica ou opinativa. Assim como na resenha descritiva, essa também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. E nesse tipo de resenha, há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo, argumentativo. O que são essas teses? São as impressões individuais do autor sobre essa obra, sobre esse objeto que ele está resenhando, tá? O que que não pode faltar em uma resenha crítica? O que que não pode faltar na resenha crítica? Críticas, argumentos, tese sobre o tema e opinião sobre o texto resenhado. Isso que não pode faltar numa resenha crítica, tá? Quais elementos são obrigatórios em uma resenha descritiva? São as descrições e informações sobre o objeto resenhado, sendo ele um filme, um livro, um texto, uma peça de teatro, qualquer obra em geral. De acordo com o conteúdo estudado na quinzena anterior, o gênero resenha pertence a qual tipo textual? Explique. A resenha descritiva, cujo objetivo é apenas descrever e informar, ela pertence ao gênero textual descritivo. Já a resenha crítica, ela pertence ao tipo textual dissertativo. Por quê? Porque ela traz as opiniões e impressões do autor sobre o objeto resenhado. Eu pedi para vocês lerem um texto da Ana Maria, esqueci o sobrenome, né? A Ana não, a Ada Maria. E aí eu pedi para vocês fazerem uma resenha daquele texto. Eu não vou estar fazendo a resenha para vocês, porque uma resenha, ela é algo individual. Eu trouxe para vocês aqui o que que não deve faltar no texto de vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me perguntando, tá? O que que não pode faltar? O título do texto que você está resenhando é o autor. Aí você vai colocar resenha do texto tal, da autora tal. O conceito da logoterapia que foi desenvolvido por Viktor Frankl. Então, não pode faltar esse conceito. E você vai relacionar isso com o assunto que a autora está abordando.
A importância do passado na construção do ser. Essa é uma das principais informações que a autora cita no texto. A importância do passado na construção da individualidade do ser humano, tá? O passado é importante para construir o presente e o futuro. Isso ela fala em alguns momentos lá no texto. E agora vem a questão da crítica, tá? As suas impressões sobre o texto. O que você achou? Você achou interessante? Você achou importante? Traz conhecimento? Se sim, quais são os conhecimentos que traz? A linguagem é de fácil compreensão? Você concorda com as informações que a autora traz? Porque sempre que você diz, por exemplo, se você disser que é interessante, você tem que ter argumentos para dizer por que é interessante, tá? Se traz conhecimento, você tem que dizer quais conhecimentos que traz. Então, lembre-se sempre, uma resenha, ela é um texto dissertativo. Logo, a resenha que eu pedi para vocês, que é uma resenha crítica argumentativa, ela é um texto argumentativo dissertativo. Então, logo, vocês precisam colocar argumentos justificativas para as opiniões de vocês sobre o texto que vocês estão resenhando, tá? É, talvez fique mais fácil para vocês definir a resenha crítica como um resumo crítico. Você vai, ao mesmo tempo que resumir, você vai criticar, você vai colocar as suas impressões, as suas opiniões sobre o texto, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenham entendido, podem me chamar, podem me perguntar. Eu estou aqui para ajudar, tá? Um beijo, tchau, tchau. Hoje eu não quis aparecer meu rosto, não, viu? Tô cansada. Não estava afim, não. Tchau.